Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Capítulo 20, desculpe, é onde nós vamos ler a partir de versículo 36 até versículo 6 de capítulo 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 36 em diante até versículo 6 do capítulo 21. Lembrando aos irmãos que esse trecho se encontra no contexto onde Paulo abarca em Mileto, chama os presbíteros, os líderes da igreja de Éfeso, e tem o seu discurso de despedida, discurso esse que tem o papel de informá-lo, de fortificá-lo, de encorajá-lo, mas ao mesmo tempo mostrar o seu cuidado com ele e se deixar claro que não haverá de vê-lo mais em vida depois dessa saída. Paulo, de alguma forma, estava consciente que não retornaria mais para Éfeso. Em versículo 3, depois de todo esse, em versículo 36, depois desse discurso, dessa despedida, é que a despedida literalmente ela acontece e Paulo e seus companheiros partem adiante em sua viagem para Jerusalém. Tendo dito essas coisas, aquilo que nós falamos anteriormente, o seu discurso, tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijaram, entristecidos especialmente pela palavra que ele dizera, que não mais veria o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Depois de nos apartarmos, fizemos-nos a vela e, correndo à direitura, chegamos a Cos. No dia seguinte a Rhodes e dali a Pátara. Achando o navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele seguindo a viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegando a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. E eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos. E despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos e eles voltaram para casa. Amém. Não nos parece um trecho, talvez, que chamaremos de um trecho teológico, mas, no entanto, um trecho de grandes práticas cristãs que deve nos levar a enxergar o cristianismo em sua beleza. Paulo faz o seu discurso, mas depois de tudo isso, ele se prostra diante de Deus para orar com eles. Eles entendem que acima de tudo e de todas as coisas, o Paulo, os seus companheiros, quanto também aqueles que ele se iria deixar para trás, dependeria da graça de Deus. E não há uma maneira melhor de se despedir do que ajoelhar e estar diante de Deus e orar. E Paulo, ele era um homem que com certeza valorizava e entendia a importância da oração. Oração que de muitas vezes nós a negligenciamos. Muitas vezes nós nos encontramos, nos despedimos, sem menos que nós oremos. Mas o que me deixa mais ainda profundamente impactado é a maneira que Paulo faz isso. Paulo se ajoelha.
E uma prática tão simples, tão antiga, mas que muitas vezes nós a perdemos de vista. Nós temos várias teorias sobre oração, e é fato que nós podemos orar em pé, sentados nos nossos pensamentos, falando ou não. Mas, no entanto, meus amados, há momentos quando existe aquele senso de se prostrar, de reconhecer a majestade de Deus, de ajoelhar diante do Rei. E eu entendo que esse ato, que é um ato físico até então, é um ato, no entanto, saudável para nós, de nos prostrar. É um ato onde deliberadamente nós nos prostramos, nós nos colocamos no chão, nós reconhecemos a sua majestade. Eu creio piamente, que é um dos atos que jamais deve deixar de existir na vida dos cristãos. Não estou dizendo com isso que todas as vezes que nos reunimos devemos ajoelhar, mas quantas vezes nós paramos de verdade? Não ficamos em pé de partida, mas nos ajoelhamos diante de Deus e oramos. Paulo orou com ele se ajoelhando. É uma maneira de se acalmar, de se submeter ao Rei. De vez em quando eu gosto de fazer isso. E eu entendo que é uma prática que leva a você se ver diferente. Eu aconselho que os irmãos, de vez em quando, façam isso, se ajoelhar. Não é à toa, meus amados, que hoje em dia nós inventamos mil coisas. E essa prática é cada vez mais incomum. Mas, ao mesmo tempo, nós temos cada vez crentes mais orgulhosos, cada vez mais difícil de se dobrarem, de ser humildes. Os irmãos podem achar que isso é besteira, que não tem nada a ver com o texto, mas eu acho que tem. Um homem que não sabe ajoelhar, ele não sabe ser humilde, ele não sabe se dobrar. O apóstolo Paulo era um apóstolo, mas ele sabia de parar e se dobrar. Meus amados, nós podemos orar em pé, e olha, eu não estou querendo espiritualizar as coisas e nem fazer de uma prática física uma coisa mais espiritual, mas eu acho, no entanto, que tem seu valor. Pessoas que não sabem ajoelhar, uma sociedade que não sabe ajoelhar, de reconhecer a majestade de Deus, é uma sociedade orgulhosa, é uma sociedade superficial. E é isso que nós vemos hoje. Eu não quero dar detalhes, mas eu me lembro, meus amados, uma vez. E me lembro com tristeza, na verdade não é uma lembrança boa. Mas num certo contexto, fui movido a pedir a um grupo de cristãos onde eu estava e pregava, de nós dobrar o nosso joelho, se ajoelhar mesmo, não ficar na cadeira ou em pé, mas nos ajoelhar e orar. E para minha surpresa, quase nenhum fez. A maioria ficou sentada. Eu não estou falando das pessoas que por alguma questão física não poderão fazer isso. E não foi à toa que a maioria não orou. Imagina você hoje, se fosse para dobrar o seu joelho, você faria? Então, meus amados, não quero arrodear muito em volta disso, mas eu acredito que a gente tem que aprender a ser humilde, saber se ajoelhar e orar. Experimenta isso. Depois que Paulo orou com ele, houve um grande pranto entre todos, abraços, e ele estava sobremaneira entristecidos pela palavra que Paulo dizera, que não viera mais o seu rosto. Veja como o afeto ele se faz presente. Que comunhão esses homens
tinha desfrutado com o apóstolo Paulo os 3 anos. Não era algo superficial, não era um clube religioso. Mas essas pessoas sentiram realmente uma com a outra. Eles sentiram o peso de se despedir do apóstolo Paulo. Não acho que era apenas uma questão emocional. Acho que era muito mais do que isso. Aqui fala abraçando afetuosamente. Não era um abraço, você está com saudade de mim. Como às vezes eu viajo e não quero falar de ninguém, por isso não vou dar nome nenhum, mas dá um abraço assim meio de longe, te bate no ombro, quase nem quem encostar bem em você. Hoje eu estava assistindo uma palestra com o reverendo Lidório, uma conferência da Base Europa, e uma das coisas que ele falou, como alguns talvez já sabem, ele é antropólogo, entre outras coisas, é que se esperava e se dava a impressão que com a internet se criava uma comunidade maior entre as pessoas. E embora as pessoas estão envolvidas numa comunidade, aconteceu exatamente o reverso. O individualismo acerbado. As pessoas estão na comunidade, mas ao mesmo tempo elas são cada vez mais distantes. A relação entre os irmãos, a relação da igreja, ela não é uma relação superficial. Ela não deve ser vista apenas como uma relação social, mas é uma relação de unidade do corpo de Cristo, da família de Deus, de sentir verdadeiramente um com o outro, de sentir aquele prazer de estar junto. Assim como Davi dizia que os santos do país são todo o meu prazer. Me alegro quando me diz, vamos na casa do Senhor. Porque aquele lá, aquela atmosfera, aqueles irmãos, faz toda a atmosfera, junto com Cristo que está no meio de fato. Como que nós sentimos um em relação ao outro? Sentimos não saudade um de outro? De verdade? Qual é a atmosfera na igreja do povo de Deus? Uma relação apenas religiosa, de cumprimento do dever? Ou é uma atmosfera de afeto, uma atmosfera de família? É isso que a igreja é. Esses irmãos, eles sentiram e tinham uma relação com Paulo de afeto, não apenas como um líder, mas como um irmão. E como foi dolorido para eles ouvir aquelas palavras que não iria mais ver a face dele. Lembrando que em alguns países, quando se refere ao beijo, é uma forma de saudação, para que os irmãos não entendam outras coisas. E a tristeza faz parte das despedidas, entristecido especialmente por essa palavra. E eles o acompanharam, foram com ele até o navio. Que despedida bela! Mas depois disso, Paulo e seus companheiros seguiram através do navio por vários lugares, até que eles amparam no lugar onde o navio precisava ficar por um tempo para descarregar ali a mercadoria no Tiro. E ali havia discípulos. O que bonito! Paulo viaja, ele tem com certeza na mente um destino claro, que era o Jerusalém, mas ao parar ali, ele faz questão de procurar os discípulos, já que vai passar um tempo, de ele se fortalecer e fortalecer junto com os discípulos e a eles. E aqui diz que, encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. Meus amados, nós também viajamos muito. E eu queria fazer esse paralelo, no entanto. Não queria alegorizar, mas quanto de nós temos o desejo de ver discípulos, de buscar ver se há irmão em Cristo nos lugares que a vida nos leva, aonde nós vamos. E triste às vezes quando nós íamos
em lugares remotos, distantes, às vezes de férias, às vezes por outros motivos, mas nós não permanecemos anônimos. Nós não queremos ser encontrados e nem encontrar o corpo de Cristo, se alegrar com o corpo de Cristo. Eu não entendo que isso seria a atitude certa. Paulo poderia ficar calado, poderia ficar num hotel ou pousada que tinha na época, com seus companheiros, e descansar. Mas Paulo não faz isso. Ele estava lá, e ele não perde a oportunidade de encontrar com aqueles que desfrutavam da mesma fé com eles. E ele tem comunhão. Meus amados, isso deve ser a atmosfera em qual nós vivemos e nos movemos. O prazer de encontrar, de conhecer, de rever aqueles que amam a Cristo. E permaneceram lá 7 dias com eles. Mas ali acontece que eles, os discípulos, aqueles que estavam naquele lugar, movidos pelo Espírito, e aqui é com maiúsculo, se referir ao Espírito Santo, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Quando se fala disso, não é que o Espírito disse necessariamente para não irem a Jerusalém, mas o Espírito sensibilizou a entenderem que indo para Jerusalém, Paulo de fato acabaria sendo preso. O que de fato aconteceu. Esses discípulos entenderam que aquela seria a última jornada. Entenderam isso por ter o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que guiava o apóstolo Paulo. E quando nós temos uma comunhão verdadeira, meus amados, nós conseguimos sentir um com o outro, conseguimos talvez não entender em totalidade, mas perceber aquilo que há de acontecer. Que comunhão! O Espírito fez conhecido a esses irmãos, sei lá por qual motivo, que Paulo de fato acabaria de ser preso. E então eles o aconselharam que não fosse a Jerusalém. Ali a parte deles, aonde eles concluem com isso que não seria sábio, não seria precavido, não seria bom para a vida dele, para que ele continuasse a viagem para Jerusalém, pois saberia que se assim fosse, seria preso. E ali cabe os seus sentimentos de proteção. No entanto, Paulo entende a vontade de Deus. Ele sabia claramente que tem que ir lá. E eu acredito, meus irmãos, que ele de certa forma entendia que também seria a última viagem. E eu acredito isso a partir do momento que ele fala para os Efésios: vocês não verão mais a minha face. Então ele vai consciente. E apesar de ele ser consciente disso, ele não para de ir, porque ele entende que essa era a vontade de Deus. Meus amados, é claro que a gente tem que ser precavido, é claro que a gente tem que observar as situações e agir de maneira sábia. Mas também é claro que nós devemos saber da vontade de Deus e ir pela fé, mesmo cientes que isso pode sim nos custar a vida. Nós não somos chamados a servir a Deus apenas quando percebemos que não há nenhum perigo. Nós não vamos servir a Deus fazendo uma pesquisa matemática onde perceberam realmente não há perigo. E eu queria gastar um pouco de tempo nesse ponto, que eu acho que esse ponto é um dos mais pesados de todo esse contexto de hoje à noite. Existem 3 situações, ou 4 na vida do apóstolo Paulo. Primeiro, é o próprio chamado quando Jesus diz para Paulo que ele seria um pregador do evangelho para os gentios. É o chamado. E a primeira coisa que nós temos como cristãos é o chamado. Idem por todo mundo, fazei discípulos em meu nome e eu estarei convosco. Não diz mais do que isso. Independente do que isso vai envolver ou vai levar, idem e façam. Essa é uma responsabilidade clara e objetiva para todos nós. E devemos estar nos avaliando sempre se nós fazemos parte dessa obra. Mas existe a segunda coisa. Paulo
ele era guiado pelo Espírito Santo, aonde ele deveria ir e aonde ele não deveria ir. E nesse próprio livro nós encontramos alguns lugares onde diz deliberadamente Deus não, ou Jesus, ou o Espírito de Deus, não o autorizou para ele entrar naquele lugar. Em duas ocasiões bem claras, em Atos dos Apóstolos, mostra que Deus o interrompeu no seu caminho e diz, vai para outro canto. Em outro lugar disse, permanece aqui, que foi o caso do Coríntio. Outro foi o caso da Macedônia. Então Paulo andava guiado pelo Espírito Santo, e ele ia onde Deus abria a porta, e onde Deus fechava, ele não ia. E a gente tem que perceber as portas que Deus abre. Mas essas portas, meus amados, nem sempre elas são visíveis. Porque quando Paulo foi encorajado em sonho de permanecer no Coríntio, é porque realmente a situação do Coríntio não era nada favorável a isso, a sua permanência ali. E Deus precisou dizer, fique aí. Mas aí nós temos o terceiro aspecto. E o terceiro aspecto é que Paulo, à medida que Deus lhe fazia conhecido os perigos e que ele precisava evitar, Paulo evitava. Paulo não ia assim como um cego na frente do perigo. E aqueles que acompanharam a nossa exposição de Atos, sabem quando Paulo percebeu o perigo e diz que em vez de ele ir para um lugar, ele foi para a Síria. Por quê? Porque sabia que havia um grupo de pessoas que estavam se organizando para tirar a vida dele. E falamos nós que nós devemos agir com sabedoria, perceber os perigos, perceber o que acontece e não tentar a Deus à tona. Então Paulo não era um que não andava com sabedoria. Então existem casos quando a gente tem que levar em conta o que acontece e não colocar à toa a vida em risco, nem a nossa, nem a dos outros. Mas existe o quarto caso, que é o caso daqui. Quando Paulo sabia que haveria de acontecer, mas essa era a vontade de Deus. E nesse caso ele não fugia. Paulo não necessariamente tinha medo de morte daquilo que ia acontecer, mas também ele não ia para se matar à toa. Ele entendia que se há perigos e que ele possa evitar, ele evitava. Mas se Deus lhe mostrava que ele tem que ir a custo da sua vida, então ele ia. Ele não fazia questão de fugir. Eu vou lhe dar um exemplo da própria vida de Jesus. Diz que depois de um discurso, os judeus procuraram matá-lo e julgá-los do penhasco. E Jesus se fez invisível no meio deles. Mas será que Jesus tinha medo? Não. Ele entendeu que não chegou a hora. Porém, quando no jardim de Getsemane vieram os soldados para o prenderem, Pedro saiu na frente com a espada para defendê-lo, e Jesus diz, não faça isso. Não sabe você que eu teria 12 legiões de anjos a meu dispor, se eu quiseste me livrar disso? Tudo bem, dá para mamar para mim. Então, o que Jesus mostra? Se eu queria me livrar disso, escapar, eu escaparia. Assim como foi no outro momento, mas dessa vez eu enxergo que é a vontade de Deus para eu continuar e sofrer. Então, meus amados, o que eu digo? Que nós devemos ter sensibilidade de entender a vontade de Deus. A questão aqui não se trata de vida ou sofrimento, se trata da vontade de Deus. E quando é a vontade de Deus, não tem mais a ver com estratégia. Não tem mais a ver o que fazer para escapar. Mas entender que com alegria nós somos chamados a glorificar Deus através do nosso sacrifício. Muitas vezes, meus amados, nós vamos conscientes em lugares que Deus nos manda, sabemos que às vezes não voltamos mais. Às vezes não vamos porque entendemos que não tem que ir, mas às vezes tem que ir. Então você tem que entender a vontade de Deus e ter equilíbrio nisso. Isso exige, no entanto, maturidade e exige comunhão com Deus. Paulo dizia em outro lugar que ele sabia
e ficava avisado pelo Espírito Santo o que eu esperava de cidade em cidade, que eu esperava cadeias, perseguições e tudo mais. Ele sabia, mas ele não deixava de ir por conta disso. Então, meus amados, é fato que a gente não tem que andar na ignorância e desconsiderar os meios preventivos de preservar a nossa vida dos outros. Mas também é fato que não podemos fazer disso uma desculpa para ignorar a vontade de Deus. E a gente tem que encontrar equilíbrio nisso. Eu estava falando pela manhã, na tarde, estava falando numa reunião na Romênia, fui convidado para pregar, via Zoom. Um dos exemplos que eu dei, devido ao texto que eu estava falando, era Pedro. E Jesus mostra para o Pedro com que tipo de morte haveria Pedro de glorificar a Deus. Jesus não disse que ele não vai morrer. Pelo contrário, diz que vai. E diz até como. Mas diz que aquela era a maneira que Pedro vai glorificar a Deus. Aquela morte era para a glória de Deus. E Pedro não fugiu disso. Pedro fugiu muitas vezes. Mas quando chegou naquele ponto, ele mesmo pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, honrando assim o seu Senhor. E assim foi que Pedro morreu. Meus amados, o que deve nortear a nossa vida é a vontade de Deus. E tem que ver o que Deus quer da sua vida. Eu vejo com tristeza como muitas vezes, em prol da segurança, em prol da saúde e de muitas outras coisas, nós usamos como desculpa para de fato não servir a Deus. Às vezes dizemos não é seguro. Às vezes somos infiéis se nossos dízimos e oferta dizemos que se fazemos isso, quem sabe que vai ser daqui 2 meses? E de fato nós não sabemos. Não é melhor a gente guardar? Vai que vai precisar, vai que as coisas vão aumentar. E talvez aumente mesmo. Mas ainda que vai aumentar, ainda que a coisa vai piorar, justifica a gente ser infiel a Deus? Não. Não justifica. A vontade de Deus não se justifica assim. Eu vou falar mais honestamente possível que eu posso. Eu não pensei de todo o meu coração de trazer de novo esse exemplo, mas eu vou trazê-lo. Eu vou trazê-lo que eu me vejo movido a isso pelo texto agora, não planejei. Mas, meus amados, eu entendo que nesses tempos de coronavírus, nós devemos ter as precauções necessárias e mostrar respeito pela vida. E a igreja fez isso, não só aqui como em outros lugares. Mas ao mesmo tempo, pelo mesmo razão de respeito à vida, nós devemos ser os primeiros, os cristãos, que se arriscam e se oferecem voluntários para servir aonde precisa. Eu fico triste quando a igreja é a última a sair. Se fecha em seus guetos para segurança, para ninguém afetar a sua vida. Cadê a nossa esperança da vida eterna, meus irmãos? Nós que devemos não ter medo de se expor. Eu não estou dizendo de ser bobo, sair por aí à toa, ignorar a doença e morrer por causa de estupidez. Eu não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que devemos mostrar que somos homens que confiamos em Deus, que temos uma esperança maior. E se mesmo necessário, a gente está disposto a se sacrificar por outros. Se essa é a vontade de Deus. É triste quando outras pessoas que não são cristãos, não se chamam pelo nome de Deus, deixam suas famílias para trás, pega um avião e se oferece para trabalhar como médicos e enfermeiros na Amazonas ou lugares que precisam. E os cristãos não. Que tristeza. Eu não estou dizendo que não há nenhum bendito cristão que faz isso. Mas eu acredito que nós podemos fazer mais. Eu acredito que devemos ter equilíbrio.
Ao mesmo tempo que nos protegemos, no entanto, devemos não fazer da nossa vida como o principal propósito. E aí digo eu, e disse todo esse tempo, eu entendo e fui a favor de se isolar e preservar a vida. Mas de maneira nenhuma fui concordando com o exagero disso, ao ponto de pessoas não virem ter o cuidado devido com suas igrejas, com o templo, limpar as coisas. Eu disse várias vezes, isso não tem a ver com pandemia. Isso não tem a ver com cuidado com a vida. Não estou chamando ninguém para se expor. Existem exposições a qual cada um se expõe muito mais. Agora, para se arriscar e fazer o que tem que fazer, isso não é exposição. Isso é fazer a vontade de Deus. Isso é problema de caráter. Não é problema de segurança. É problema de caráter. Então nós precisamos, meus amados, saber quando, ainda que de maneira humana sabemos que pode ser perigoso, no entanto precisamos ir adiante, porque é assim que Deus quer. Há vezes quando Deus talvez nos manda fazer coisas que sabemos que de ponto humano talvez não seria o mais conciliável. Mas sabemos, no entanto, que Deus quer que façamos aquilo. E é assim que Paulo se encontrava. Os irmãos, em toda a sua bondade, tentaram afastá-lo de fato daquilo que era a vontade de Deus, que no entanto era perigosa para ele, mas era a vontade de Deus. Então a gente tem que fazer essa distinção. Passados aqueles dias, tendo nos retirado, versículo 5, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, ajoelhando na praia, oramos. Paulo entende o cuidado e o amor dos irmãos, mas ele entende que tem que continuar. E ele continue, apesar dos pesares, continue a sua viagem. Quando a vontade de Deus, meus amados, ela é clara para nós, vai ter vários tipos de oposições que vai tentar nos impedir e vir com argumentos afetuosos, bondosos, até por parte daqueles que nos amam, e tentando nos parar de prosseguir com a vontade de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado, que muitas vezes as tentações de se afastar da vontade de Deus vêm por parte de pessoas que são bem intencionadas, pessoas que nos amam e pessoas que têm argumento. Eu lembro de quando eu vim a primeira vez no Brasil, quando eu queria ser missionário. A minha mãe, ela tentou, de certa forma, de tudo para eu não vir. Mas não porque ela não queria que eu seja missionário, essa coisa toda. Mas ela não queria correr o risco de perder o filho dela. E ela tentou, por todos os lados emocionais, me impedir. Olha, você pode pregar aqui, você pode pregar ali, por que precisa ir lá? Longe, fique aqui, prega se quiser aqui. E realmente ela não tinha um bom argumento, tinha razão, ela tinha o cuidado e amor, mas no entanto, apesar de, na nossa perspectiva, que a gente não sabia também que encontra, não estou dizendo que o Brasil era tão perigoso quanto minha mãe pensava, mas eu entendi que essa é a vontade de Deus. E vamos em frente. Então, meus amados, às vezes, por amor, por pessoas íntimas, nós somos persuadidos a não fazer o que tem que fazer. E às vezes bem intencionado, mostrando cuidado conosco. Olha, se você voltar lá, não vai ser bom para você. Meus amados, eu não vou entrar muitos em detalhes, mas para eu voltar para Rio Tinto, depois da minha licença médica, não pense que não teve, não uma, várias pessoas me dizer, cara, vai para outro lugar,
Não é o melhor lugar para você. Talvez voltando você vai sofrer. Enfim, uma multitude de coisas. Mas uma coisa eu sabia. Eu sabia que talvez vou ter coisas para sofrer. Eu sabia de algumas coisas. Sabia que não vai ser fácil. Mas eu estava tão certo. E até agora estou tão certo disso. Independente de que qualquer pessoa possa dizer. Eu estava tão certo que tem que voltar, que eu ignorei qualquer boa possibilidade que eu tinha ministerial de ir para outro lugar. E isso para mim não foi fácil, porque eu teria abrindo mão de possibilidades que pela primeira vez eu estava de certa forma livre. Depois de 10 meses sem ministério eu estava livre. Eu estava livre de fazer qualquer coisa, de acatar novos ministérios. Mas eu estava preso no meu espírito, no meu coração, no entanto, à vontade de Deus. E aquilo lá não me deixou. Então, amado, você entenda, às vezes não é por mal que as pessoas tentam dizer, não vá, que é perigoso. E pode ser que é. Mas você tem que estar claro de qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então, Paulo, ele prossegue na frente, continue a sua viagem. Mas que bonito, acompanhado por todos, cada um com mulher e filhos, até fora da cidade, todos eles. Não foi uma despedida, tchau, foi bom lhe ver. Não, foram com eles. E que bonitos, lá na praia, antes de embarcar, de novo ajoelharam e oraram. Eu não sei de que maneira era a praia, mas suponho que praia, como era um lugar de embarcações também, era um lugar público. Mas Paulo não tinha vergonha, mesmo sendo um lugar público, de ajoelhar junto com os discípulos e orar. De novo, esse trecho começa com Paulo se despedindo e orando, e ele continua, ele termina no mesmo estilo. Ele ajoelha e ora com os discípulos. Que é bonito, por onde passa, ele se encontra com os discípulos e eles oram junto. Por onde ele passa, ele ajoelha junto com outros. Se faz uma com eles e eles oram junto. E que atitude da parte deles. Mulheres, filhos, todos o acompanharam. Era tão querida a figura do apóstolo Paulo e dos seus companheiros. Valorizaram tanto o seu ministério. Era uma grande oportunidade. E eles foram até o final vê-lo e acompanhá-lo. Como o apóstolo Paulo se sentiu aliviado no seu espírito, refrescado. Meus amados, o ministério não é fácil. Acredito que não é fácil e não foi fácil para o apóstolo Paulo prosseguir essa viagem consciente o tempo todo daquilo que iria acontecer. Mas que alívio no caminho da vontade de Deus encontrar discípulos que amam você. Por isso, eu acredito que existe duas coisas aqui. Uma, que nós como obreiros devemos sempre nos fazer uma com o povo de Deus. Eu vejo uma tendência nos pastores e obreiros sendo cada vez mais reservados e não se unir, chegar muito perto do povo, principalmente ainda quando não é a igreja deles. Mas isso é um prejuízo, isso não é bom. E por isso que os obreiros e os pastores andam solitários, e não é à toa que sofrem sozinhos. Mas existe outra parte. Toda vez que você tem a oportunidade não de ser superficial, de estar perto dos obreiros de Deus, dos pastores, esteja. Porque o fardo que eles têm é maior do que você vê ou imagina. Aparentemente, às vezes, o ministério parece fácil. Afinal das contas, o que o pastor faz? Levar a Bíblia e prega. E parece muito fácil. Mas te asseguro que é muito mais do que isso. Então, seja alguém que alivia, que valoriza. É muito bom quando a gente, como pastor, como obreiro, por onde passa, seja que a igreja local ou não, quando a gente vê que as pessoas valorizam o que você está fazendo. Essas pessoas, meus amados, poderiam voltar cada um para casa e foi bom que te vi, olha, já está tarde,
para casa, Paulo vai embora, problema dele. Mas que bonito que essas pessoas deixaram os afazeres deles, seja lá o que tinha para fazer, com certeza tinha para fazer, mas eles fizeram questão de ir até o final acompanhando. Que bom quando nós, como ministros, meus amados, podemos sentir que estamos acompanhados do amor, do cuidado, do respeito, da honra dos discípulos. Não estou dizendo dos de fora, mas pelo menos dos discípulos. Mas que triste quando andamos e as pessoas são apressadas em seus afazeres e agem apenas de maneira superficial. Eu fico triste às vezes quando vejo pessoas que terminam o culto, nem pelo menos fica para dar a mão com o pastor. Você se sente que pregou, serviu a igreja. As pessoas são tão preocupadas com suas coisas. Quem sabe essa pandemia, meu amado, tenha a te ensinar alguma coisa, que a sua pressa não vale tanto. Olha quantos meses você fica parado em casa. E às vezes aqueles 5 minutos a mais que você ficaria, fazia tanta diferença, tanto para você quanto para os outros. Quem sabe a gente deve valorizar quando estamos juntos tarde de verdade. Não acabou o culto, eu vou embora, amanhã vou trabalhar. Você acha que outros não trabalham? Você acha que outros não estão cansados? Você acha que o culto ele termina uma vez com amém? Eu acredito que não. Termina o tempo litúrgico, isso sim. Então, meus amados, os homens de Deus precisam sentir o calor e o acompanhamento dos irmãos. E versículo 6, despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos e eles voltaram para casa. E assim é a irmandade, que o cristianismo funcionava naqueles tempos primitivos. Eram os homens que não tinham muita história do cristianismo, era no início, mas uma coisa era certa: o coração deles, a vida deles foram transformadas e eles amaram uns aos outros. E não é essa a marca principal do cristianismo? Não é por isso que Jesus disse que seremos conhecidos como seus discípulos? Não é por isso que João disse: se não amamos uns aos outros, nós não conhecemos de fato a Deus? Não é que a palavra de Deus diz: não amais só de palavras, mas também de fatos? Então, meus amados, que mostramos isso e que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar, receber a bênção e depois nós damos alguns avisos. Nosso Pai, nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado e pela sua palavra. Pedimos que ela se faz viva e eficaz em nossas vidas e nos ajudando a valorizar a sua vontade, amar o Senhor, andar contigo, independente dos perigos, encarar a sua vontade. Que seja ela que determina os riscos que nós tomamos ou deixamos de tomar, andando assim pela fé no seu chamado em nossas vidas. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação de Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.